Bom, e então é essa função hipótese que a gente vai querer aprender, tá? A grande questão toda aqui, pessoal, é como é que a gente vai aprender essa função, tá? Veja, uma situação, uma abordagem bastante simplista seria gerar valores aleatórios. Porque, na verdade, o que significa aprender essa função? Tá? Qual que é o significado? Aprender essa função, se já aprendeu uma reta, o que, que é? Encontrar um conjunto de parâmetros dela, que é o W, que basicamente W0 e W1. Então, basicamente, a regressão linear univariada, nesse nosso primeiro exemplo, o objetivo é basicamente encontrar os valores de W0 e W1 que minimizam o erro que eu vou ter. Tá? No nosso exemplo, o erro que eu vou ter de associar, eu tenho um conjunto de treinamento, né? Onde eu sei o preço e o tamanho de cada casa, então basicamente eu quero encontrar a reta que minimiza isso aí. Essa é a ideia, né? Agora, como é que eu expresso isso matematicamente? Então, basicamente, o que nós temos? Então, suponha que eu tenha aqui, pessoal, um conjunto de treinamento X, tá? Que ele é composto por duplas. O que são essas duplas aqui? X1, Y1, XI, YI. Tudo bem? Eu tenho aí M amostras de treinamento. Bom, quem que é então XI? Tá, XI é um escalar e ele representa o quê? A característica que eu vou extrair. No nosso caso, seria, só um exemplo aqui, o tamanho da casa. Tudo bem? E quem que é o YI? Também é um número real que vai representar o quê? A gente fala, ele é a saída, né? O target, o output, que é basicamente o quê? É o que eu quero obter, né? O que eu quero aprender? O preço estimado da casa, do imóvel. Tudo bem? Então esse meu conjunto de treinamento X ele é composto por diversas duplas, tá? Então eu tenho XI, YI, que contém, né? Então informações. Na verdade esse cara é o ponto, né? Da amostra I. Quando eu falo amostra, pessoal, é basicamente o ponto. Então eu tenho aqui um espaço de características com diversos pontos, tá? Eu quero, sei lá, prender essa reta. E esse cara em específico, ele é o XI, tá? E XYI, né? Claro, perdão. Tudo bem? Essa é a brincadeira, tá? Bom, como é que eu vou fazer isso? Tá? Então, na prática, eu tenho um problema de minimização aí, tá? Então, basicamente, a nossa brincadeira é o quê? Resolver esse seguinte problema aqui, ó. Eu quero encontrar, então, o conjunto de parâmetros W0 e W1 que minimiza essa equação aqui, ó. Tá? Já vou explicar para vocês o que significa cada termo dessa equação, que a gente vai falar que é a equação 1. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal, o que essa equação está me dizendo? Então vamos lá. Esse YI, como a gente viu ali, ele é o preço real da casa, do imóvel. Vou falar casa, mas, né? Vamos colocar aqui só preço real. Tudo bem? Quem que é o HW de XI? Tá? Ele é o preço estimado, é o preço que eu vou aprender, tá? Por que que eu tenho o I vai de 1 a M? Quem que é o M? Tá? O M é o tamanho de pontos que eu tenho, tá? O M é o número de amostras que eu tenho no meu conjunto de treinamento, tá? Então vamos colocar aqui, ó, tamanho de X, que é meu conjunto de treinamento. Tudo bem? Bom, e na prática, então o que a equação 1 está dizendo para nós? Que eu quero encontrar, né, o W0 e W1 que minimiza o erro médio, tá, do quadrado da diferença, tá?
Bom, vocês podem perguntar, opa, mas se fosse erro médio, era para ser 1 sobre m, certo? Ah, não, então a gente vai ver, depois que eu estou colocando esse 2 aqui, que eu vou ter que calcular a derivada disso, ele vai cancelar com esse 2 aqui. É só para manipulações matemáticas, não vai mudar muito se eu simplesmente acrescentar esse 2 aqui. A gente vai ver lá para frente depois, tudo bem? Então, basicamente, o objetivo da regressão linear é minimizar essa equação 1. Essa equação, pessoal, ela é chamada de erro médio quadrático, tá? É a famosa equação do erro médio quadrático. Do inglês, né, o que a gente chama de MSE, que é o Mean Squared Error, tá certo? Bom, essa equação é bastante utilizada em diversas outras aplicações, né? E principalmente em regressão de dados, tá certo? Bom, a equação 1, pessoal, então outra coisa interessante, então a gente está vendo sempre algumas palavras importantes, né? Função de separação, função de separabilidade, conjunto de treinamento, conjunto de teste, regressão, classificação, espaço de características, tá? Função hipótese, que é a função que eu quero aprender, né? E essa equação 1, pessoal, ela é também conhecida por um outro nome importante que a gente tem que lembrar, função de custo, tá? Que ela é a função que eu quero otimizar, tudo bem? Essa função, ela é comumente também chamada de, o pessoal acaba representando ela como sendo j. Então eu posso reescrever a equação 1 dessa forma aqui, ó, só para facilitar a notação. O pessoal acaba utilizando muito a letra j para descrever a função de custo, né? Em que o j, simplesmente a mesma coisa ali, tá? Só estou fazendo uma substituição aqui. O de 1 a m, hw de xi, menos yi ao quadrado. Nossa, outra maneira de representar, tá? Por enquanto, pessoal, para facilitar um pouquinho, para simplificar a notação e a explicação, vamos assumir que a minha função hipótese ela tem essa forma aqui, ó. Se aqui é a equação 3, o que ela quer dizer, pessoal? Essa minha função, desta maneira, tá? Ela diz que essa minha reta, que é o que eu quero aprender, ela vai passar sempre pela origem. Tudo bem? Então, só um exemplo aqui. Então ela vai ter ela pode ter esse formato, ela pode ter esse formato, pode ter esse formato. A questão é que ela vai sempre passar pela origem, tá? Porque meu W0 é igual a zero. Ah, mas meu problema vai estar condicionado a isso? Não. Só para a gente explicar inicialmente o método. Tudo bem? Essa é a ideia. Bom, se eu tenho então apenas W1, então minha função de custo passa a ser J de W1, né? Tudo bem? Na verdade, assim, na prática, a função de custo acaba tendo a mesma formulação, né? Que a gente viu ali na equação 1 e na equação 2, tá? A diferença agora, então, que eu quero minimizar J W1, né? Eu quero encontrar o W1 que minimize isso aí. Então, pessoal, para efeito aqui de explicação, essa é a função que a gente vai brincar agora, tá? Vamos esquecer um pouquinho W0, depois a gente volta a ele. Tá legal? Então, só para a gente recapitular. Basicamente, eu tenho duas funções. Função hipótese. Quem que é minha função hipótese? É o HW de x, é a função que eu quero aprender, né? E como é que eu vou aprender ela? Por meio da função de custo. Pode parecer estranho, mas vocês vão ver como é que é legal, tá? Por meio da minha função de custo, que é o J de W1. É isso que a gente tem até agora, tá? Essas duas formulações vão me permitir resolver inicialmente, né, o problema da regressão linear univariada. Tudo bem? Por enquanto é só isso que esse nome é muito importante para nós, né? Linear, porque eu quero aprender uma função linear,
e univariada porque eu tenho pelo menos uma única variável, tá? O meu xi, ele é um escalar, é um valor escalar. Eu tenho uma única característica aqui, que por enquanto é o tamanho da casa. Poderia ter o tamanho da casa, quantos quartos tem, etc, etc. Por enquanto eu só estou utilizando o tamanho da casa. Tá legal? Pois bem, agora a grande sacada é como é que funciona, né, esse aprendizado, né? Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu vou desenhar aqui um espaço de características, tá? Então nós temos o x aqui, a w de x, e vamos supor essa seguinte situação, tá? Suponha que eu tenho um conjunto de pontos que eles estejam dispostos desta forma, tá? Tudo bem? Então nós temos algumas informações. Quantos pontos eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho 3 pontos, isso significa então que o meu m, o tamanho do meu conjunto de treinamento é 3, né? E basicamente, nessa situação aqui, a reta perfeita para eu encontrar seria isso aqui, né? Quem é essa reta, pessoal? É a reta HW de x é igual a x, a reta y é igual a x, né? Se for quem está comentando, né? Isso significa o quê, pessoal? Qual é o valor de W1? Né? Qual é o valor de W1 aqui? Né? O valor de W1 é 1. Então significa que se eu tivesse um conjunto de elementos desta forma, eu teria que encontrar para mim, então, o valor de W1 igual a 1. É isso que eu quero aprender. Agora a questão é, como é que eu encontro esse valor? Eu podia chutar, né? Como a gente falou anteriormente, eu posso ter um valor, chuto valores aleatórios, né? Para W1, calculo a reta e depois encontro o erro, tá? Vamos supor que eu tenha chutado, pessoal. Sou um cara bom de chute. Eu tenha chutado exatamente isso aí. W1 igual a 1. Bom, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir o erro primeiro. Tá? Eu vou lá na equação de custo. Qual que é? Lembra aquela nossa formulinha? Tá? Então, lembra a nossa equação do... Essa aqui é a nossa equação do erro médio quadrático. Basicamente, vou, então, substituir ela por esses nossos termos que a gente tem, né? Então, só continuando aqui. Quem que é HW de x? Tá? Lembrando, é a equação da reta que eu quero descobrir, que é W1, né? W1. Deixa eu arrumar aqui para lá. É W1 xi, tudo bem? Na verdade, simplesmente substituir aqui, tá? Aqui, lembrando, né? Essa aqui é a nossa função hipótese. Então ela tá aqui, ó. Tá? A mesma formulação. Vamos lá, continuando, né? Nesse caso, então, nós temos que o meu W1 vale 1, que eu encontrei ele, né? Então vai ficar continuando aqui. Olha só, a gente chegou nessa formulação bem simples, tá? Continuando aqui, quanto que vale o m? O m vale 3, né? Então, como é que fica ali dentro? Vai ficar 1 menos 1 ao quadrado. Por quê? Né? O xi vale 1. O primeiro, né? Esse primeiro ponto aqui, ó. Quem que é esse primeiro ponto? Lembra que eu falei para vocês? Cada ponto ele é formado por um par, né? E por sua vez, quem que é esse aqui? É o 1, esse é o 2, 2, e esse é o ponto 3, 3, correto? Então eu vou colocar eles aqui, ó. 1 menos 1 ao quadrado, mais 2 menos 2 ao quadrado, mais 3 menos 3 ao quadrado. Tudo bem? Então, olha só. Xi menos yi. Xi menos yi. Xi menos yi. Xi menos yi. Então, isso tudo vai dar o quê? 1 sobre 6 multiplicado por quanto, pessoal? Isso aqui vai dar 0, 0, 0. Aqui vai dar 0. Olha só que interessante, então. Se W1 igual a 1, então o erro, que é o nosso J de W1, é igual a 0. Olha que interessante. Significa, então,
olha só, a minha função de erro, ela é o quê? O quadrado do somatório da diferença. Então, qual o menor valor que ela pode ter? O menor valor que ela pode ter é o quê? Zero. Ela não tem como ela ter valor negativo, correto? Então, olha só, eu quero buscar basicamente o valor de W1 que me dá o menor erro possível. E o menor erro possível é essa reta perfeita, que é o quê? W1 igual a 1. Ah, mas você falou, olha, você chutou logo de cara o W1 correto. Sim, exatamente, isso que a gente fez. Mas eu vou mostrar para vocês um algoritmo que faz com que a gente descubra valores bons de W1. Tudo bem? Agora a gente vai ver mais um outro exemplo de como é que seria, então, o valor do erro se eu escolhesse um outro W1. Ou seja, um W1 que não fosse o que a gente está buscando, tá? Que é W1 igual a 1.